Você já ouviu falar do Disque Denúncia? Certamente você ouviu. O Disque Denúncia é um patrimônio nacional. E a gente vai conversar hoje com o Mauro Ventura, que fez uma biografia do Disque Denúncia. A conversa começa daqui a pouquinho, logo depois que o César rodar a vinheta. Mauro, seja muito bem-vindo a essa conversa. É um prazer ter você aqui no canal. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é um privilégio para mim estar aqui e sendo entrevistado ainda por cima por você. Como você é gentil. Mauro, é o seguinte, eu queria falar sobre o Disco Denúncia, aproveitar o gancho do seu livro. Que ideia fantástica fazer esse livro. Eu li que é um trabalho de muitos anos. Você começou, interrompeu e tal. Eu queria começar essa nossa conversa falando. Você que mergulhou no Disque Denúncia, é possível confiar no Disque Denúncia? Olha, mas é absolutamente possível confiar no Disque Denúncia. Eu acompanho o serviço desde 1997, quando ele tinha um ano e pouco, não chegava a 2 anos de vida. E desde então acompanhei muito como jornalista e muito trocando ideias e com o Zeca Borges, que foi o grande comandante do Disque Denúncia desde o começo até a morte dele em dezembro de 2021, e mais profundamente mergulhei no serviço nesses últimos 3 anos, conversando com especialistas, com policiais, com os próprios. Eu tive franco acesso ao banco de dados e aos personagens que estão ali dentro, aos atendentes, aos gerentes, e com base assim, em tudo que eu ouvi, em tudo que eu entrevistei, em tudo que eu vivenciei, porque eu conversei com muita gente que fez trabalhos sobre o Disco Denúncia, acadêmicos, e que trabalharam no Disco Denúncia também, depois saíram e fizeram trabalhos acadêmicos, e com base em tudo que eu li, vi, entrevistei, acompanhei, eu posso dizer, pela minha experiência, pela experiência dessas pessoas todas que estão à frente do Disco Denúncia, nos bastidores, que eles nunca tiveram um único caso de que algum denunciante tenha sido revelado. Eu, inclusive, entrevistei pessoas da polícia que estão na ponta, porque o Disco Denúncia é o seguinte, ele recebe as ligações, recebe as denúncias, filtra essas denúncias, faz conexões entre elas, envia para o setor de difusão do Disco Denúncia, e esse setor de difusão seleciona para onde que ela vai. Eu entrevistei policiais da ponta, ou seja, policiais que durante os anos receberam as denúncias e foram investigar a partir delas. Ou seja, é gente que está fora do Disque Denúncia, mas que recebeu. Eles me falaram, nós nunca soubemos quem estava do outro lado da linha, quem estava mandando isso. Olha, conversei com coronéis, com policiais os mais variados, várias hierarquias, ninguém nunca conseguiu, nem teve acesso a esses denunciantes que fizeram as denúncias anônimas. Porque essa é a regra de ouro do serviço. Se isso acontecesse, ele perderia a credibilidade dele, que é um grande patrimônio dele. Né? Ele se fundamenta, a base dele é o anonimato do denunciante e o sigilo, evidentemente, de quem está ali dentro, recebendo as ligações e por questões de segurança. Tanto que no livro são identificados com codinomes essas pessoas. Né? Falei na abertura que é um patrimônio nacional. Eu acho que não é um exagero dizer isso, porque vários casos foram solucionados a partir do Disque Denúncia. É exagero eu dizer que o Disque Denúncia salvou vidas, por exemplo, em caso de sequestros, em outros casos. Você viu vários, enfim, analisou vários desses casos. Quais os que te chamaram mais atenção? Olha, nesses 28 anos de Disque Denúncia, foram quase 3 milhões de denúncias. Muitas delas resultaram em reféns salvos, em cargas, foram mais de 20 mil bandidos presos nesse período, muitas toneladas de drogas apreendidas, carros roubados que foram recuperados, cargas roubadas que foram recuperadas, quer dizer, 42 mil armas e munições que foram recuperadas, máquinas de caça-níquel. Então, de caça-níqueis, eles têm, digamos, como dizia o Zeca, eles trabalham em escala industrial. Ele usava essa expressão, porque realmente
ele surge inspirado num modelo americano chamado Crime Stoppers, que surge no Novo México, nos Estados Unidos, em 1976. E esse modelo do Crime Stoppers se espalhou pelo mundo e veio até o Brasil, e desse modelo surge o Disque Denúncia. A Jaqueline Muniz, que é uma antropóloga, uma das maiores especialistas do país em segurança pública e que acompanhou o Disque Denúncia desde 1996, ela fala: não há nenhuma experiência de mobilização social ligada à segurança no mundo que se assemelhe ao Disque Denúncia. Ele supera em muito o modelo original, em termos de capilaridade, de resultados. Então, ele é muito maior do que o Crime Stoppers, que já é gigantesco. E, evidentemente, que a gente tinha que fazer um recorte, porque se você tem mais de 3 milhões de denúncias, quase 3 milhões de denúncias, mais de 20 mil bandidos presos, e entre outros, dezenas de resultados satisfatórios, você, num livro, você não consegue contar essa história. A gente selecionou 6 casos. Você tem esses 6 casos, e o Disque Denúncia, a história dele, está no pano de fundo desses 6 casos, e em 6 apêndices para quem quiser mergulhar. Agora, escolher esses 6 casos não é fácil. Como é que você vai selecionar apenas 6 casos num universo gigantesco de resultados satisfatórios? E aí a gente obedeceu alguns critérios. Se quiser, eu posso falar dos casos e quais foram os critérios que a gente usou. Você me diz. Sim, um deles foi da Caroline, não dela, né? Que estava saindo do Jockey, esse caso. O que acontece? Esse livro ele surge muitos anos atrás, ainda nos anos 90, começo dos anos 2000, quando eu, como jornalista, eu trabalhava na área de cultura, e tive um problema de saúde, passei um ano fazendo matérias sobre sequestros. Nessa época, em 1997, esse era o grande drama que assolava o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vivia uma crise histórica de violência que chegou ao auge naquele período, 94, 95, e os sequestros eram o crime que mais atemorizava a população. Durante um ano, eu trabalhava no Jornal do Brasil, eu e a repórter Denise Ribeiro, maravilhosa repórter, a gente fica um ano mergulhado nesse assunto. A gente entrevista vítimas de sequestro, sequestradores, negociadores, advogados, policiais, para fazer um grande caderno especial sobre esse tema para o JB. Acabou não saindo esse caderno, mas saíram várias matérias ao longo do ano sobre sequestros feitas por mim e pela Denise. Um desses casos que eu acompanhei foi o caso do capitão da PM, Tadeu Fraga. Era um capitão oficial da elite da PM que resolve sequestrar e matar o filho do prefeito de Teresópolis, Mário Tricano. Isso foi um escândalo. O governador Marcelo Alencar ficou assim, imagina a pressão em cima dele, um filho de um prefeito sequestrado e morto. E aí eu acompanhei todo esse processo desse capitão bandido que fica 8 meses foragido, uns 8 meses foragido, ninguém sabe onde ele está. Você tem uma corrida oficial, porque ele se torna o inimigo público número 1 do Rio de Janeiro, do estado do Rio, e uma corrida extraoficial, porque o prefeito Mário Tricano, então prefeito, ele teve no passado um envolvimento com o jogo do bicho. E aí você tem uma caçada, segundo os jornais da época, uma caçada oficial e uma caçada extraoficial. Sendo que, de acordo com os jornais, a caçada oficial, que era o Disque Denúncia, oferecendo 5 mil, e a extraoficial 150 mil pela cabeça desse capitão. Só que mesmo assim, ninguém consegue pegá-lo. Aí o Disque Denúncia resolve inovar e lançar a primeira campanha nacional deles em busca de um foragido, e é o Tadeu Fraga. E no dia em que sai essa campanha, antes mesmo dela ir ao ar, o Ratinho, no programa dele, faz uma matéria dizendo: olha, vai ao ar hoje essa campanha. Uma denunciante anônima, moradora de Maceió, vê esse programa do Ratinho e liga para o Disque Denúncia e fala: esse sujeito está aqui em Maceió, ele se apresenta como Roberto, ele comprou uma televisão para assistir o Jogo do Brasil hoje, vocês venham correndo para cá, porque assim que essa campanha for ao ar daqui a pouco, ele vai ver a cara dele e saber que ele é o foragido número 1. Então venham correndo. Aí o que o Disque Denúncia faz? Consegue negociar com a afiliada da Globo em Maceió, então a campanha vai ao ar no Brasil inteiro, menos na praça, na TV de Maceió Gazeta. E aí o Tadeu Fraga não vê
que ele é o criminoso mais procurado, e aí é pego pelo Disque Denúncia lá em Maceió, graças a essa. Então, esse caso, eu queria que constasse no livro, primeiro porque eu vivenciei na época como jornalista, e segundo porque o Disque Denúncia atua em 3 momentos. O Disque Denúncia recebeu uma ligação em janeiro, dizendo: existe um capitão Fraga, da PM, lotado no batalhão de choque, que vai sequestrar um comerciante de carnes, um dono de um açougue. Vão atrás dele. A polícia, por alguma razão, não vai. Esse comerciante, por alguma razão, não é sequestrado. E em abril, o Tadeu Fraga sequestra o filho, o Jefferson Tricano. Então, ele atua antes, ele atua durante, dizendo: esse cara que está foragido, não sei o quê, está aqui, prendam. E ele é preso. E ele atua depois, quando o Disque Denúncia recebe uma ligação dizendo assim: ele vai ser morto na prisão. O Tadeu, aí o Disque Denúncia repassa essa ligação para todo mundo competente que pode fazer alguma coisa, por alguma razão nada acontece e ele é assassinado na prisão, exatamente como o Disque Denúncia diz. Então é um caso em que o Disque Denúncia atua em todos os momentos. Então eu queria esse caso. E aí esses 6 casos foram decididos em comum acordo. Eu, o Zeca e o Roberto Feite, que é o editor do selo História Real da Intrínseca, porque é dele a ideia do livro. Eu e o Zeca, a gente planejou esse livro durante muito tempo, e a gente ia lançar em 2015, quando o Disque Denúncia completou 20 anos. Mas as agendas dos dois eram muito ocupadas e a gente esqueceu essa história. Até que em 2020 eu ligo para o Roberto Feite, o Bob, e falo: olha, eu queria conversar com você um café sobre uma ideia que eu tenho aí. A gente tomou um café, eu apresentei a ideia para ele, ele falou: essa ideia não me interessa não. Foi muito franco: essa ideia não me interessa não. Mas por que você e o Zeca Borges não fazem um livro sobre os grandes casos do Disque Denúncia? Eu falei: gente, eu estou há anos sonhando em fazer esse livro, sem apoio nenhum. De repente, um dos maiores editores do Brasil me oferece essa ideia e ainda traça um recorte. Ele fala: Mauro, eu não quero que vocês contem a história do Disque Denúncia. Primeiro, porque isso é uma coisa imensa, são 28 anos de história. E segundo, porque o que eu quero é que vocês botem o leitor lá dentro do Disque Denúncia, desse universo que é completamente desconhecido da população. O leitor tem que estar ali vendo assim: a ligação chega, o atendente atende, fica aquela coisa: o que eu faço com isso? Sinaliza o gerente ou não? Essa ligação vai para um determinado setor, esse setor manda para a polícia investiga. Entendeu? O crime é importante, a repercussão do crime é importante, mas o fundamental é esse mundo absolutamente desconhecido da população. Você tem que mergulhar o leitor ali dentro, como se ele fosse um funcionário de Disque Denúncia, e todas as angústias, as decisões, as expectativas, a felicidade deles, a frustração. Então, esse é o recorte. Então, além de oferecer essa ideia, ele já deu o recorte que ele queria. E aí a gente começou a conversar, nós 3, para não fugir da pergunta, nós 3, eu, Zeca e o Bob, sobre que casos seriam esses. Uma coisa fundamental é que o caso tivesse sido resolvido graças à denúncia. Outra coisa fundamental é que o caso tivesse uma repercussão, tivesse uma grande repercussão. E a terceira coisa é um caso em que você conseguisse reconstituir essa história. Não adiantava nada ser um caso que o Disque Denúncia resolveu se você não pudesse entrevistar os atendentes que estavam na ocasião, os policiais que foram atrás. Quer dizer, você precisava reconstituir essa história. E aí a gente escolheu Tadeu Fraga, eles se convenceram com os meus argumentos. Um caso que era absolutamente fundamental era esse que você citou. O Disque Denúncia surge em agosto, 1º de agosto de 1995. Ninguém conhece o Disque Denúncia, ninguém sabe para que serve o Disque Denúncia, ninguém confia no Disque Denúncia. Menos de 3 meses depois, em 25 de outubro, num único dia, 3 filhos de empresários adolescentes são sequestrados no mesmo dia por 3 quadrilhas absolutamente diferentes. Aí você imagina, 3 jovens, um deles, o filho do Eduardo Gouveia Vieira, presidente da Firjan, são sequestrados num único dia. Isso é um escândalo. A polícia fica afrontada, a sociedade fica alarmada, as autoridades são cobradas de todas as formas. E aí, em pouco tempo, o Disque Denúncia ajuda a resolver 2 desses casos. E poderia ter até resolvido o terceiro, mas faltou experiência para entenderem, que ainda estava muito no começo,
para entenderem que aquelas ligações se referiam ao cativeiro. Então, ele ajuda a resolver 2 dos casos, e poderia ter resolvido o terceiro caso. Como diz o Zeca, aquele tal do disco denúncia que ninguém conhece explode. E as ligações para o bem e para o mal, porque eles não estavam preparados. Esse caso é um divisor de águas na história do disco denúncia, porque ele, em 3 meses, mostra a importância desse serviço, com o sequestro do Marcos Chiesa, da Carolina e do Duda. Então, esse caso, ninguém tinha dúvida de que ia entrar. Tá? É o segundo caso. O terceiro caso é a chacina da Baixada Fluminense, que é a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Pior do que, enfim, assim, com mais pior. Todas são ruins, mas é com o maior número de mortos. São 29 inocentes assassinados numa única noite em 2 cidades, Nova Iguaçu e Queimados, por policiais exterminadores. Na época ainda não existia o termo milícia. A Vera Araújo, grande repórter, querida repórter, uma referência para todos nós que gostamos de segurança pública, a Vera Araújo tinha cunhado, naquele ano, pouco antes, o termo milícia, mas na época ainda era grupo de extermínio. Então, um grupo de extermínio resolve matar 29 pessoas a esmo, aleatoriamente, para marcar território, porque eles estavam insatisfeitos com a mudança no comando do batalhão. Vamos aí. Aí sai matando em 2 cidades, durante uma noite, 29 pessoas. O Zeca sempre me contava essa história. A chacina estava acontecendo, 1 hora só de chacina, 1 hora, infelizmente, porque a chacina dura muitas horas. Na primeira hora da chacina, já tem gente ligando para o Disque Denúncia. Ou seja, no dia seguinte, o Disque Denúncia já tinha uma lista de policiais suspeitos, e aí vai chegando, vai filtrando, e 4 deles você comprova que eram os assassinos. Quer dizer, o Disque Denúncia muito rapidamente dá uma resposta à sociedade. Então, o Zeca tinha muito orgulho dessa história. Então, era uma história que a gente sabia que ia entrar. Essas 3 histórias estavam definidas. E as outras 3? O caso João Hélio, que é um menino de 6 anos, que foi o carro dele, que ele estava com a mãe e com a irmã, foi roubado, e aí ele é preso pelo cinto de segurança, não consegue sair, é arrastado durante 7 quilômetros e morre. Esse é um dos casos mais trágicos, terríveis, tenebrosos da história do Rio de Janeiro. É um caso que marcou todo mundo. E é o caso de maior comoção interna do Disque Denúncia. As pessoas ali dentro tinham filhos da mesma idade, do João Hélio. E mesmo que não tinha filho, ficou muito impactado. Todo mundo. Então, todo mundo ali dentro chorou. Todo mundo ali dentro ficou profundamente consternado. E atuaram como se fosse um parente deles, tendo acontecido com o parente deles. A chefe do atendimento, diante desse caos e pranto coletivo, ela chega e reúne a equipe e fala: olha, gente, está todo mundo aqui desesperado, todo mundo chorando, todo mundo querendo ir embora para casa, todo mundo em choque. Eu mesmo também gostaria de não estar aqui, mas pensa que nós somos como um hospital de emergência, um pronto-socorro. Esses médicos atendem os casos mais escabrosos possíveis, mas eles não podem se paralisar. Eles têm que fazer o trabalho deles, e nós temos que fazer o nosso trabalho. Quer chorar, vai no banheiro e chora, mas quando voltar aqui, vamos atender esses telefones, que vai chegar alguma coisa para a gente. E aí, quem não tiver condições, vai embora, mas eu quero todo mundo aqui engajado. E acontece isso, todo mundo fica, chora, mas atende com todo o profissionalismo do mundo. Logo depois chega a denúncia que leva ao primeiro bandido, depois a denúncia que leva ao segundo, terceiro. Então, a denúncia prende todo mundo, apesar desse pranto coletivo. Então, esse caso é o caso de maior, que mais afetou internamente. Então, a gente queria esse caso. E os outros 2 casos são curiosos, são muito curiosos. Um deles tinha um mega traficante chamado Marcelo Piloto, que era o maior traficante de armas e drogas do estado do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil. E esse cara estava preso no Paraguai. E aí, durante 8 meses, uma denunciante anônima do Paraguai monitora os passos do Marcelo Piloto e avisa pelo WhatsApp para o Disque Denúncia os passos dele, e diz que ele e fala assim: olha, está vindo um grupo de criminosos do Rio de Janeiro, vai no ônibus tal, a passagem é essa, eles estão vindo libertar o Marcelo Piloto. Essa denunciante vai municiando o Disque Denúncia com as informações durante 8 meses de toda a movimentação para libertar o Marcelo Piloto, e impede as fugas do Marcelo Piloto.
Isso é muito curioso, porque é o seguinte, esse WhatsApp do Disque Denúncia, ele surge em 2009, porque um gerente lá do programa Procurados, em 2008, o Jornal Extra tinha lançado o primeiro WhatsApp para receber denúncias dos leitores. Aí o gerente tem uma ideia assim, por que não criar o primeiro WhatsApp do Brasil dedicado a prender criminosos, receber denúncias da população? Ele conversa com o editor do Extra, o Fábio Guzmão, e ele acha uma boa ideia, e esse gerente vai falar com o Zeca. Zeca, estou com uma ideia. O que você acha de lançar o WhatsApp o primeiro? Você está maluco? Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, esquece essa ideia. Aí o gerente insiste, insiste, insiste. Aí o Zeca fala, bom, tá bom, faz, mas ó, se der errado eu não tenho nada a ver com isso. E aí, no primeiro ano de funcionamento, o WhatsApp do Disque Denúncia leva 150 bandidos à prisão. E aí, anos depois, em 2018, impede o Marcelo Piloto escapar. Aí o Zeca chega e diz assim, essa é a denúncia mais importante da história do Disque Denúncia. O WhatsApp é o nosso sniper, ele atinge o alvo certeiro. Aí eu falo, Zeca, o Zeca que era contra não, mas acreditou, de repente, aí ele dá o braço a torcer. Então, essa história era muito interessante, porque ela mostra o alcance do Disque Denúncia, que ele não se limita ao Rio, assim como aquela denúncia de Maceió que levou à prisão do Tadeu Fraga, essa é do Paraguai. Então, ela mostra o alcance do Disque Denúncia, mostra que o Disque Denúncia, diferentemente do senso comum, não é só telefone, é também aplicativo e WhatsApp, e mostra uma coisa que acontece durante um período de tempo muito, muito grande. Porque uma coisa é uma denúncia rápida, e essa leva 8 meses de uma relação que é criada pelo WhatsApp, sem que ninguém tenha a menor ideia de quem seja essa pessoa, nunca se descobriu, nem nunca se descobrirá. Então, essa história a gente achou interessante. Faltava um caso, porque a gente calculou pelo tamanho, que 6 casos seriam bons. Né? E era um caso que eu não estava apostando nada. Era um caso que surgiu nas conversas de uma apreensão de drogas no Porto. Eu falei, pô, mas... Aí eu acabei resolvendo ir atrás. Olha, eu dou meu braço a torcer completamente. É uma história cinematográfica, sensacional. Uma ligação de menos de 5 minutos resulta na maior apreensão de drogas da história do Rio de Janeiro. Assim, numa única noite, foram apreendidas 5 toneladas de drogas, que representam mais do que todo o ano anterior. Quer dizer, o ano anterior já tinha sido recorde, 4,5. Só nessa noite, em 3 ações simultâneas, foram 5,23 toneladas de cocaína pura, cloridratos de cocaína nos seus... Isso valeria mais de R$1 bilhão de reais. É um valor absurdo. E assim, começa o atendente em sua casa, porque estava na época da pandemia, né? Isso acontece em 2021, o atendente em casa, ninguém estava, todo mundo no Disque Denúncia desanimado por conta dessa coisa de trabalhar em casa, era uma experiência nova, evidentemente, para todo mundo, né? Todo mundo achando que os resultados não iam ser satisfatórios, aí esse atendente está lá de manhãzinha, liga e vem alguém e fala, olha, tem droga condicionada em caixa de sabão em pó no Porto, no container número tal, 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 tal. Aí, na hora que fala assim, o container TC30, acende um alerta no atendente. Ele fala, essa denúncia é quente. Como é que alguém vai inventar um número desse para o container? Imediatamente ele aciona lá internamente, o Disque Denúncia aciona a Polícia Federal, depois eu vou até explicar por que essas pessoas da Polícia Federal. E aí, a noite inteira se desenrola ali dentro do Porto do Rio, com cão farejador, com vários tipos de instituições a DRE, né, Delegacia de Repressão Entorpecentes, o comando tático da PF, que é o comando como se fosse o BOP, várias áreas da Polícia Federal vão para lá e conseguem fazer essa apreensão. Então, é uma coisa, você não acredita, porque acha que terminou, aí vem uma nova operação dentro da mesma noite, aí acha que terminou, vem uma nova operação dentro da mesma noite. Então, são 3 operações acontecendo. Aí, essa história que eu achei que, vamos lá, porra, virou um dos meus xodóis do livro. É muito interessante. Então, esses casos foram assim. Mas tem muitos outros
tem desenhos, porque o Disque Denúncia tem o setor desaparecidos, então tem histórias de achar desaparecidos maravilhosas. Tem o Linha Verde, que atua em várias áreas ambientais, que também tem muita história. Tem o Procurados, tem o Dedê Cidades, que atua em outras cidades. Quer dizer, tem muita história ainda para ser contada. Não, você falando, a gente vai entrando no filme, né? na história. Bem, o livro do Mauro já está nas livrarias, eu já comprei o meu, já comecei a ler, vou atrás do meu autógrafo. Enfim, está disponível para todo mundo. A gente está caminhando para o fim, Mauro, e eu queria fechar essa entrevista com... Quer dizer, ele nasce na época dos sequestros, e hoje, principalmente o Rio, sofre absurdamente com a milícia. O Disque Denúncia é um instrumento de combate à milícia. Eu vou te contar um caso que o Cid Benjamin contou aqui numa entrevista que a gente fez, de uma amiga dele que mora na Zona Sul e que foi abordada por um policial, entre aspas, enfim, vendendo segurança ali para o carro dela, que ela deveria comprar um plástico para botar no carro, dizendo que aquele carro pagava por essa segurança privada, que é a milícia. E ela perguntou para ele, e aí, eu pago ou não pago? Como é que eu faço isso? Eu já perguntei isso para a deputada Marta Rocha, perguntei isso para o desembargador Damasceno, perguntamos isso para o professor José Cláudio, lá da Rural, paga ou não paga? O desembargador falou assim, não paga, e denuncia, e falou, mas denuncia como? Faz como? Para quem? A milícia hoje, você vê a milícia no poder público, infiltrada em vários canais. Essa pessoa pode denunciar para o Disque Denúncia? Eu acho não só que pode, como deve, porque o Disque Denúncia é o seguinte: as ligações não são grampeadas, não são rastreadas, não são gravadas, não tem jeito de você descobrir quem é, porque eles mesmos que estão ali dentro não têm a menor ideia. Outro dia, uma moça estava numa favela, tinha sido julgada pelo Tribunal do Tráfico e estava pronta para ser queimada viva dentro dos pneus. Ligam para o Disque Denúncia, contam essa história é repassada para os policiais de confiança, vão lá e libertam essa moça. Essa moça procura o Disque Denúncia depois, porque quando você... assim, ela de alguma forma manda assim, uma foto dela, dizendo assim, eu queria entrar em contato com esse denunciante para agradecer. O Disque Denúncia falou, olha, sinto muito, a gente não tem a menor ideia de quem seja. E se o denunciante diz qualquer coisa que possa comprometê-lo, sem querer, ele é alertado o tempo inteiro. Não fale nada, não diga onde você está, não diga que ligou, não sai na conta de telefone que você ligou para o Disque Denúncia, não tem nada que possa... Então, eles são instruídos a dizer, olha, não diga nada que comprometa a sua segurança. Mas se alguém disser, eles tiram, mesmo que isso ajude a selecionar o caso. Se a pessoa sem querer falar, olha, o meu marido está preso em Bangu, não sei o quê, eles tiram. Ah, meu primo mora perto da Boca, eles tiram. Então, não tem jeito. A milícia realmente, e hoje em dia a narcomilícia, é um problema gigantesco, porque ele está infiltrado nas instituições. O Zeca me dizia muito tempo atrás, quando a milícia ainda era vista por alguns políticos como sendo uma coisa, digamos, benéfica, porque combateria o tráfico, ele dizia, Mauro, a milícia é muito pior do que o tráfico, porque a milícia, com 2 telefonemas, chega na minha casa e pode ameaçar minha família, todo mundo, porque eles têm conexões com todo mundo. O tráfico não, o tráfico está lá, né, isolado. Ele já alertava para isso. Mas é um problema muito complexo que não depende só de denúncia, depende de redução da desigualdade social, de você ter um controle mais efetivo sobre as polícias, né, você ter controle externo, etc. E tal. Mas ainda eles recebem muitas denúncias e o Zeca, o que ele entendeu ao longo dos anos? Ele entendeu que não adiantava trabalhar só com as instituições policiais, porque as instituições policiais, você tem todo tipo de gente. Você tem gente muito interessada em combater o crime, mas você tem gente que pode querer usar determinadas informações a seu serviço. Então, ele percebeu que ele tinha que identificar aqueles policiais, aquelas autoridades que realmente iam atrás e não iam usar aquela informação de uma maneira
prejudicial. E aí ele vai identificando os policiais parceiros e clientes. E para esses, ele começa a oferecer um serviço customizado. É o comandante que vai invadir a favela, e aí ele oferece assim um mapeamento completo das rotas de fuga, onde fica o paiol de armas, onde ficam as drogas, quem são os bandidos, quais são seus apelidos, onde eles se escondem. E aí é o delegado que está atrás de um foragido, e aí eles dá tudo sobre onde ele costuma, onde que ele costuma se esconder, quais são os cúmplices, etc. E ele começa a fornecer para esses policiais, foi o caso da operação de apreensão de drogas, ele sabe quem são aquelas pessoas com quem ele deve se aproximar e de quem ele deve se afastar. E nesse caso das milícias, é ainda mais sensível e importante você saber exatamente quem vai ir atrás daquela informação. Então, eles têm um cuidado. O Disque Denúncia ele virou uma agência de inteligência quando surge a central, quando surge a gerência de análise. Até então, as denúncias, até os anos 2000, as denúncias chegavam e eram difundidas no varejo. Com a criação da agência da gerência de análise, eles passam a ver que as denúncias isoladas elas se conectam umas às outras. Uma traz um nome a mais, outra se refere ao mesmo caso, mas tem um nome de uma pessoa, um carro, um endereço. E aí, a partir dali, essas quase 3 milhões de denúncias passam a ser conectadas e relacionadas, interrelacionadas e oferecidas para a polícia de uma maneira muito mais integrada. Então, os policiais me dizem, isso também é um marco na história de denúncia, porque a gente para de receber aquela denúncia que a gente vai e não dá em nada, agora elas são correlacionadas. E isso realmente ajuda muito até no combate aos grupos de extermínio, porque quando houve esse caso da chacina da Baixada, eles foram atrás do banco de dados e descobriram que todos esses nomes já eram citados há mais de um ano e ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada, eram policiais que ninguém investigava, porque eram policiais da ativa, eram citados numa denúncia aqui, outra acolá. E aí o Disque Denúncia faz grandes dossiês sobre esses bandidos policiais e chegam a eles. Então, eles recebem muita coisa de milícia, pesquisam no banco de dados, juntam com as denúncias novas e entregam para os policiais parceiros, policiais clientes, que eles sabem que realmente vão atrás. Então, eu acho que vale a pena. Mauro, muito obrigada por essa conversa. Espero que você volte muitas vezes aqui no canal. É realmente um prazer conversar com você. Meus parabéns por esse grande trabalho que você fez. Mais um, você tem trabalhos incríveis, mas esse trabalho, neste momento, é algo assim, eu acho que fundamental para todo brasileiro, sabe? Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo trabalho, obrigada pela entrevista. A gente está mostrando aqui a capa do seu livro, enfim, o livro, para quem quiser, já está disponível na Amazon, nas livrarias, e eu espero que você volte aqui para a gente conversar mais sobre isso. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, será um prazer, é uma grande honra para mim, sou seu fã, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Então, nós empatamos, porque eu sou sua fã, Mauro. Obrigadinho. Olha, você que esteve aqui com a gente, compartilha esse vídeo, leia o livro. Esse assunto é importantíssimo, como eu falei, principalmente neste momento que o Brasil, em especial o Rio, está vivendo. Eu sou a Mara Luque, você está no canal My News e este foi o My News Entrevista com o Mauro Ventura.